Venha. Um momento. Aqui com meu pai. Meu nome é Amélio Júnior, sou torcedor do Fortaleza há 50 anos e hoje estou aqui com vocês para falar com o meu filho, Thiago, sobre futebol. Meu nome é Thiago, tenho 29 anos, torço Fortaleza desde a barriga da minha mãe, com certeza. Comecei a ir pro estádio um pouquinho depois ali, né? Comecei indo com meu tio, consolidei indo com meu pai um pouco mais velho. E a gente veio aqui bater um papinho com meu pai, falar sobre Fortaleza, falar de futebol, passar algumas coisas a limpo. Fala galera, meu nome é Thiago, torcedor do Fortaleza, tô aqui com meu pai, Amélio Gomes Rolim Júnior, que me passou esse mal ou bem, depende do campo de divisão que a gente vai ter hoje aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação de pai e filho, torcendo pro mesmo time, passar algumas coisinhas a limpo. Então, bora. Você lembra do dia em que soube que eu seria torcedor do Fortaleza? Precisamente não, mas eu fiquei muito feliz nesse dia, viu? Isso aí é muito importante, você torcer Fortaleza. Ele é muito ruim de ano, tá, gente? Cuidado. 2005 por aí. Ah, muito bem. Ano dessa camisa aqui. Foi a primeira vez que eu fui pro estádio com ele, com meu pai. Olha, foi mesmo? Foi. Tá aí que eu não sabia. Foi um boníssimo dia de um Fortaleza 4, Vasco da Gama 2. Ganhamos de um time grande Do no laço do Brasil, Lúcio. né? Lúcio Bala. Mas no final, quem foi para o Sul-Americano por um ponto acima da gente foi o Vasco. Mas depois a gente foi fazer história no Sul-Americano. Porém, nem tanto. Mas antes disso, eu já ia pra... Eu fui uns jogos outros com meu tio. O primeiro jogo da minha vida foi um jogo do Brasil. O Brasil faz o primeiro jogo antes da Copa, Brasil o e último jogo antes da Copa. Brasil e Paraguai no Castelão. E o primeiro jogo depois da Copa também no Castelão, contra a Iugoslávia ainda, se não me engano. O Cafu levanta a taça e tudo. Naquele tempo o Castelão não tinha cadeiras ainda, né? Foi o maior público que já teve no Castelão. E ali eu nem gostava de futebol ainda não. Porque assim, eu ia pra jogo de Fortaleza desde sempre, quase. Mas gostava... Nesse jogo, eu olhei pra ele um momento, ele tava olhando pra trás. Com as cores Tava olhando lindas, pro campo. bandeira. Tu acha que eu fiz você virar Fortaleza? Como pai ou como desportista, de alguma forma? Sim. A família, né, por parte de mãe, tem uma fatia importante ali do meu tio também, o pessoal que é todo mundo muito Fortaleza, né? Mas dentro de casa ajudou muito também. Externamente eles fizeram parte deles também. Acho que foi a família de uma forma geral. Porque eu me lembro que naquela época o Fortaleza não estava tão em ascensão, né? Era meio Ceará e Fortaleza ali disputando. E hoje em dia é mais diferente, né? O time está em ascensão, você tem mais facilidade de botar um filho para torcer esse time. E também tem aquela coisa, que antes eu não gostava de futebol, né? Eu só fui começar a gostar de futebol com 9, 10 anos de idade ali na época da Copa de 2006. Antes eu ia para estádio assim, porque levava. Mas quando eu começo também a gostar é até Hoje, demais, né? Hoje você virou até demais, hoje é uma enciclopédia aí. Quando você me vê torcendo, você se reconhece em mim? Em alguns momentos sim, em outros momentos não. Eu sou mais fechado, que gosto de vibrar mais em determinados momentos. Você fica muito nervoso, chora demais. Nunca chorei com nada Fortaleza na minha vida. E também às vezes fica nervoso até por momentos que não precisa, entendeu? Quando eu era mais novo também, eu ficava mais nervoso. Hoje em dia eu tenho mais controle, né, sobre esse nervosismo. Mas você tem que se acalmar mais. Tem hora que você fica muito nervoso e desconta nos outros, deve descontar nas amigas também, nos amigos, não sei. Mas tem que se controlar mais. Eu sumo nessas horas. Eu só sumo. Nem quando o Fortaleza perdeu uma certa competição aí continental, sumi durante um mês. Por exemplo, momentos que eu já vi de você, nunca aconteceu comigo. De chorar com o Fortaleza sendo eliminado de uma série, um jogo decisivo, né? De subir da série C para B. Eu já vi você chorar algumas vezes, né? Isso nunca aconteceu comigo. Chorar copiosamente assim, não. Mas em outros momentos de nervosismo, sim. Que nem a final do Cassiano, que eu desmaiei também. Tá bom. Aquela final do Cassino ali foi terrível. Existe algum gesto ou frase minha sobre futebol que você guarda assim no seu coração? 7-1 foi um acidente. Eu falei isso? Falou. Caramba, não lembro não. Não. Se eu falei isso aí, eu tava... Passação de Mas pano. do Fortaleza em si. Eu acho que o gesto, às vezes, é ser muito calmo. Eu fico assim, você não tá xingando todo mundo também, sabe? Por fora, mas por dentro eu tô. Inclusive tem uma coisa que me irrita. Lembrei de uma coisa. Que hoje em dia a gente não passa mais por isso muito, mas antigamente tinha muito, lembrei muito agora. E vai ser um desabafo que eu só não vou na tua cara porque tu é meu pai. E talvez voaria. Em 2011, a gente era tetracampeão cearense. Final do primeiro turno do estadual, Ceará e Fortaleza. Eu falei, pai, compra o ingresso. Pai, compra o ingresso, vai lotar. Pai, compra o ingresso. Tô enrolando.
tu enrolando. Aí não, a gente compra lá na hora só. Era época, tipo assim, até sócio-torcedor tinha que pagar, sócio-torcedor Fortaleza só foi ser em 2012, quando era mais ou menos organizado, ainda tinha que comprar ingresso, era meio doido isso, mas enfim. E aí você falou, como a gente sempre fazia, comprava na hora, a gente chegou no Castelão nesse dia, ingresso esgotado. A gente voltou pra casa. Foi a primeira vez que eu vivi, eu não tava no estádio, mas não lembro disso aí. Gol do Oswaldo, a gente perdeu o turno e depois foi só ladeira abaixo aquilo ali. Porque eu não até então... Isso foi sonho teu, não? Sabe que isso foi sonho, Não, foi não. Posso ver no YouTube agora. Você quer que eu veja no YouTube? Ceará 1x0, Fortaleza, gol do Oswaldo. Não precisa, não. Oswaldo vira casaco naquela época. Hoje em dia, Oswaldo, te amo. Mas naquela época vira casaco, tava todo mundo puto. O gol do Ceará do Oswaldo, a gente perde, porque foi o primeiro clássico rei. Deu gostando de futebol, importante frisar isso. Porque eu fui alguns anos de eu gostar de futebol ali, né, em 2005, 2002, 2003, 2004, uns pingados assim, que o Fortaleza, valendo o título no Ceará, o Fortaleza perdeu. Você tá dizendo não? E é porque eu não estava no estado, sim, desculpa, eu tô sendo egocêntrico pra caralho agora, mas isso aí acontece, né? Eu quero saber o top 3 artilheiros da história do Fortaleza. Puta, vocês têm dois aqui eu tenho certeza, agora o terceiro é que eu não... Eu fico... O primeiro eu tenho certeza. Ixi, agora me lembrei e me esqueci logo. 2, 3. Errei, eu sou péssimo de sequência. Saravá. Segundo, Clodoaldo. Clodoaldo, caralho. E terceiro, o Rinaldo. Rinaldo, puta. O Thiago botou o Saravá em primeiro, o Rinaldo em terceiro. Eu achei que o Clodoaldo tivesse um pouco mais abaixo, sei lá, quarto, quinto. Eu botei o Moésio, porque eu pensei em tempo de... Qual é o maior público pagante da história do Fortaleza no Castelão? Não tenho certeza, não. TDAH é uma merda, né? Porque fica voando 3 opções na sua cabeça. O jogo eu botei, mas o ano é impossível me lembrar. Tá errado. Os dois errados. Botou o quê? Na São minha Paulo? contagem aqui, com 64 mil, que é o número exato de pessoas que o Thiago acertou, mas o outro jogo é o Juventude na Série C de 2016. Você botou quem? Eu botei o Macaé 2014. Eu botei Fortaleza São Paulo, gol do Clodoaldo. Primeiro título cearense do Fortaleza foi em 1920. E o primeiro da história. Contra quem foi a final desse campeonato? Vou ser meio soberbo aqui em tentar chutar até a data da final, mas não sei se eu lembro de cabeça tanto, não. Nem eu tenho. Porque, nesse caso, temos dados de verdade, diferente de certas 5 finais anteriores. De certo, de um certo time. Eu não tô pescando porque eu não quero, mas tu esconde isso aí quando for escrever, porque eu sou honesto, não vou pescar não, mas... Eu fui na empolgação, sabe? Vamos lá, no 3, hein? 3, 2, 1. Thiago novamente acertou. Foi contra o Guarani. Puta merda. De Fortaleza. De Fortaleza. 2-0 realmente. Nunca que eu ia acertar isso. Tem a data aí? Não tem a data aqui. Qual é o recorde em tempo corrido que o Fortaleza ficou sem perder pro Ceará? Tempo corrido, não é número de jogos, tá? É em tempo. Sei que foi ali na virada do século. Bora. 1, 2, 3. 2 anos e 9 meses e 1 ano e meio. Os dois estão muito longe, mas o Thiago está mais perto. 7 anos, de 32 a 39. Cara. É o tempo corrido que o Fortaleza ficou mais tempo. Na virada do século, Fortaleza. que eu acho que é o que você falou, tem um período que o Fortaleza ficou mais jogos. Mais jogos, né? Perfeito. Mas foi num tempo menor. Menorzinho. Acho que alguém acertaria isso aí. Ah, tem. Porra. O que você sentiu a primeira vez que me levou ao estádio? Eu não me lembro precisamente. Mas considerando que foi esse jogo. Considerando que foi esse jogo do 4-2 no Vasco. Pois é, mas com certeza deve ter sido uma sensação muito boa. Eu jamais iria dar a oportunidade de você torcer o rival. Eu sabia que levando você ao estádio, com certeza, Fortaleza ganhando ou perdendo, mas só a constância de levar você para o jogo, eu tenho certeza que você iria gostar do Fortaleza. Até porque era o time da garotada, né? Tinha uma cobrança do meu pai também, dos meus irmãos também, que todos eram Fortaleza. Leva o Thiago pro jogo. E acabou que dando certo. Graças a Deus. Se hoje é um ser humano mais feliz, porque torce Lion, né? Não me vejo vestindo preto e branco jamais. Não, pelo amor de Deus. Tem uma coisa importante aí, não vamos mentir, de aproximação de relação pai e filho indo para estádio muito. A gente... Sim, é verdade. Sem entrar em intimidades aqui, mas vou chorar.
É porque são a gente que Coisas trabalha... da vida. A gente que trabalha com publicidade, né? Tá sempre viajando, sempre final de semana fora, e realmente a gente não tinha aquela aproximação muito grande em alguns momentos, né? E o futebol, o jogo era um momento que a gente tinha mais para se aproximar. Surf você não gostava, sua mãe não gostava muito também, né? Acompanhar e tal. E por conta desse trabalho, dessa distância, o futebol realmente Acho que foi foi a importante. primeira vez que eu lembro da gente sair junto, sozinho. Sem minha mãe, por exemplo. É pra estádio de futebol. Aí, tá vendo? Mas a gente vai em todos os jogos lá em Fortaleza. Eu ia a alguns jogos fora, mas não consegui na Argentina. Ele vai para todos, né? Aqui eu venho 3, 4 vezes no ano para acompanhar. Para mim, eu não consigo, assim, é uma alegria muito grande estar com ele no estádio, né? É uma companhia que eu tenho aqui, pelo amor de Deus. Que nem ano passado, eu estava aqui no Rio, né? Sim, Aí, essa talvez tenha sido a melhor viagem para um jogo de futebol na minha vida. Tenha sido essa, lá a final da Copa do Nordeste, que a gente estava aqui no Rio e fomos para Maceió. O título culposo do Fortaleza em cima do CRB, quando não há intenção de ganhar e ser campeão. Foi uma viagem fantástica, mas por um detalhe... Quem forçou a viagem? Você. Muito bem. Mas por um detalhe, essa viagem poderia ter sido um terror, né? Por alguns detalhes aí. Ó. Primeiro que, eu não vou mentir, não. Não sei se eu vou dar essa moral pro Bahia. Na Eu me realidade... empolguei pra ir quando distribuíram o CRB, né? A gente ficou vendo aquela CRB É. eliminar o Bahia nos pênaltis, na outra semifinal, a gente já tinha passado pelo Sport, massacrando o pequeno leão, a famigerada Não, e o cachorra de Fortaleza peruca do fez Recife, 2-0 no CRB em casa e aqui e lá em Maceió teve a petulância de tomar conseguir 2 e tentar tomar o perder. terceiro logo em seguida. Quase leva o terceiro, mas nos pênaltis, graças a Deus. E nos pênaltis também, inclusive, fazendo uma... Converteu os 5 pênaltis, né? E desfazendo Aquela mística de perder nos os pênaltis. pênaltis, né? Também já era demais perder mais uma coisa nos pênaltis, eu me matava. Mas foi uma das melhores Até porque viagens eu estava realmente presente aquela. em todas as derrotas dos pênaltis. Então realmente você me acompanha na melhor viagem de machozinho futebol. rei, tá? E vem cá, e nas nossas idas aos estádios durante esse tempo todo, aos vários jogos, qual é a lembrança mais forte que você tem dessas nossas idas? Na alegria e na tristeza? Eu tenho uma engraçada, duas, aliás. Duas são na primeira final que a gente foi juntos, na final do Cearense 2007 contra o Casa. No primeiro jogo que eu fui buscar, você foi no banheiro e pediu pra eu produzir papel. E eu peguei saco do pipoqueiro. Caramba, teve isso. Eu tava preso num banheiro. Não, foi no banheiro do Castelão antigo, que é importante frisar isso, né? Não o Castelão novo, que o banheiro é... Também não era essas coisas, mas... Aí eu peguei saco de pipoca, era o que tinha... Porque não ia ter papel higiênico no Castelão, né? Com 40 mil pessoas. E no outro jogo... Foi nesse jogo, mentira, que a gente subiu a arquibancada, que aí eu dei um grito, o cara falou, o cara da arquibancada tá do nosso lado, falou assim, deu certo? Aí a gente, sim, aí o cara conseguiu. Aí eu soltei um belo assim, pelo Fortaleza vale tudo. Aí o cara, isso é Fortaleza mesmo. Cara, tenho muitas memórias boas e algumas ruins, né? Boas foram várias vitórias do Fortaleza contra vários times aí. Uma que ficou marcado realmente foi a primeira eliminação do Fortaleza na Série C. Não, a primeira não. Foi na primeira não, né? Mas foi enfim. Foi a penúltima, pro Brasil de Pelotas. Fortaleza fazia a melhor campanha, mas quando chegava no mata-mata, por decidir em casa, eu sempre falava, né? Se o Fortaleza for decidir em casa, ele nunca vai subir. Porque você sabe que eu jogo futebol também, e quando você tem uma pressão muito grande, você não consegue render, né? Eu me lembro que teve um jogo desse aí que o Marcelinho Paraíba, experiente, recém-chegado da Alemanha, que jogava no Hertha Berlim, né? Foi bater um escanteio pro Correa, camisa 5, também experiente, não conseguia matar a bola. Isso era um exemplo que eu falava para você, que realmente você jogar sob pressão é muito difícil. Ele se cagar dentro do campo e a gente cagar fora, né? Pois é. E um desses jogos aí, que o Fortaleza perdeu, quando acabou o jogo, você chorava assim, se encostou assim na parede e chorava copiosamente. Tinha aqueles que passavam frescando, tinha uns que passavam rindo, mas com certeza esses que passavam rindo estavam sofrendo mais do que você, né? Você soltou ali sua ira. Aí esse dia eu nunca vou esquecer. E teve a fatídica moça que vai falar da menina?
passou falando que ia dar tudo certo. Pois é, falava, vai dar tudo certo o quê se a Fortaleza tinha perdido? E eu falava, não vai dar não. Já passou, né? Não tem como dar certo, né? E assim, algumas vitórias assim que, eu me lembro que Fortaleza e River Plate, né? Fortaleza saiu, quem diria que Fortaleza saiu da Série C jogando com Águia de Marabá, Macaé, com todo Perdendo respeito. pra eles, inclusive. Com Caxias, era não. Brasil de Pelotas, Juventude, sempre sendo eliminado. Todos esses times, inclusive, tirando Juventude, já... Pois é, aí o Fortaleza chegou na Libertadores, jogando com River Plate, com Boca Juniors, Colo-Colo, e ganhando desses times, né? Em 2002, o Fortaleza foi vice-campeão brasileiro da Série B, perdendo a final para o Criciúma. Final mas roubada. já havia conquistado a vaga para a Série A ao vencer a semifinal. Contra quem foi o mata-mata do acesso? Foi meu primeiro jogo como torcedor do Fortaleza no estádio. Também. Você pode me lembrar agora? Não, mas não foi com ele. Ele tem esse álibi que não foi com ele. A semifinal. Mata-mata. Foi o jogo do acesso. Brasileirão. Eu ainda fui sacando, eu botei os placares do Jorginho de volta. Sei que não foi isso aqui, mas estou chutando mesmo. 1, 2, 3. Thiago acertou. Ainda não era paulista, era Eti Jundiaí. Perfeito. Mas é o time de Jundiaí. Me lembro, Fortaleza gol de 5 lá. A gente ganhou de 6-1 primeiro jogo lá Foi. em Jundiaí. E em casa só fez 2-2 depois. Só pra ficar na humildade. Quem é o maior ídolo do Amélio na história do Fortaleza? Se for outra, tu tá lascado, viu? Tinha alguma dúvida ainda? Não, o ídolo de qualquer torcedor fazer tem que ser ele, assim. Vai ver o maior ídolo do Thiago. Não. Precisa pagar? 3, 2, 1. Agora, qual é o jogo da vida do Thiago no Castelão? Difícil. Aqui ele estava, né? 3, 2, 1, vai. Esse é o do Penta também? Não, Não? esse não é o do Penta. Eu botei o do Penta. Eu botei o Papa Penta, do Ceará, Cassiano 47. Ah, do Cassiano, é. Mas eu tava entre esse, o do Penta, o do River, que foi empate, mas foi uma loucura. E do Corinthians, semifinal. Corinthians também. O jogo da sua história, o seu jogo preferido que você estava no Castelão. Aí temos? Temos. Vamos lá. 1, 2, 3. A gente foi... Final do Penta? É, a tua Tem foi Fortaleza e qual? River Plate. Justo. Eu fui no pensamento cruzado. Se ele achava que era o meu mais importante, vai que era o dele também. Alguma vez, você se arrependeu de me colocar nesse mundo do futebol? Não, arrependo. Apesar de eu saber que o futebol ele é recheado de alegrias e de tristeza, mas eu não me arrependo não. Tá, mas vem cá, na realidade qual é a nossa maior discordância no futebol? Isso é interessante. Não sei se a gente tem grande discordância, assim, tipo, muito... É porque eu odeio muita gente, né? Você não odeia muita gente. Não. Eu odeio e idolatro muita gente. Você é mais de boa. Se eu fosse responder essa pergunta, eu diria que é o horário de ir pro jogo. Você sempre viver quer, o jogo, né? você sempre quer sair, quer chegar no estádio na hora do jogo começar. Eu gosto de sair antes, chegar bem antes no estádio. Você gosta Mas de tem chegar... uma coisa mais também aí. Você ficar enrolando pra sair do estádio também me irrita um pouco. Você ficar sentado ali na arquibancada até... Porque não adianta eu ir pro estacionamento, pegar o carro e ficar dentro do carro, não preso no trânsito. É melhor ficar dentro lá no estádio. Uma cervejinha no estádio também é bom. Então é melhor ficar no estádio do que ficar preso no trânsito. Por isso que eu não Mas gosto de dentro sair. você vai ter que sair. Você acha que eu já te ensinei algo sobre Fortaleza que você não sabe? Já. Um monte de coisa, hein? Eu acho que o principal é a história, né? A tradição, números, né? Importante resgatar a história da Fortaleza sempre. Isso é muito importante. Você conhecer, saber da história, né, de certos jogadores, né, de certos títulos, né, de como chegou lá, né. Mais recente agora, por exemplo, a Sul-Americana, poderia ter mudado a história do Fortaleza, né, se ele tivesse sido campeão. E eu não dou muito valor ao título de vice-campeão. Você já acha que a história do Fortaleza ter chegado ali até a trajetória, né, a campanha
faz importância. Ok, mas o brasileiro sabe que o vice-campeonato não vale nada, né? Quem é mais pé frio? Você ou eu? Eu posso dizer que é você porque você está indo mais, né? Porque a gente mora em cidades diferentes agora. Mas, falando de títulos, eu sou bem pé quente. Eu vi a gente perder a final da Sula, tudo bem, mas... Não, você, por exemplo, vai para Fortaleza só na época do final. Eu assisto quase todos os jogos de Fortaleza. Quase não todos, né? Então, se for botar por estatística de jogos, eu acho que eu tenho perdido mais do que você. Mas, se for por analisar por decisão, talvez você seja mais pé quente mesmo. Eu já vi o Fortaleza perder mais. A prova é que quando você não garantiu o ingresso para ele em 2011, foi a primeira final do Ceará que a gente perdeu. A gente estava fora do Castelão, não dentro. Foi eu não ir para o Fortaleza perder uma final pro Ceará depois de vários anos. Mas, por exemplo, aqui no Rio, as 2 vezes que eu vim Fortaleza e Flamengo, o Fortaleza ganhou. As 2. 2-1. Lembra? Às vezes que o Fortaleza perdeu o Flamengo aqui no Rio, eu não vim. Verdade. As vitórias você viu sempre. Pois é, já vi Fortaleza... Na realidade, eu nunca vi o Fortaleza perder pro Flamengo. Tem algum flamenguista aqui pela área? Eu nunca vi o Fortaleza perder pro Flamengo. Nem aqui, nem lá. Verdade. Lá o Fortaleza fez uma virada fantástica, estava perdendo de 2-0 e virou para 3-2. E outra coisa, no tempo do Mister, tá lembrado? Não, o auge do Flamengo. Foi o Mister? Era, sim, Jorge Jesus. Foi 22, foi 22. Não era o Jorge Jesus, não, presidente? Não, ou técnico? Foi 22 já. Então era quem, o Rogério Ceni? Não, era 22. Foi o então outro que foi campeão da Libertadores. Era o português, então. Já teve algum jogo que você preferiu assistir sozinho em vez de comigo? Cuidado com essa. Não, acho que não. Eu acho que não. Acho que todos os jogos eu... Sim. Não é que eu fiquei chateado nem magoado, mas teve um jogo que o Fortaleza jogou pra caramba e você não ficou comigo no estádio. Você foi comigo, mas não ficou comigo. Que foi Fortaleza 4 Boca Juniors 2. Mas eu não tava com ninguém naquela hora também. Eu estava preso na fila da cerveja. E outro jogo também, que foi a semifinal. 4-2 o jogo, eu não vi 3 gols do Fortaleza. E outra coisa, teve um semifinal contra o Corinthians, na Libertadores também, 2-0, isso aí ninguém assistiu junto, não. Foi todo mundo dissipado esse dia. Foi todo mundo, tava com as amigas todas, foi para um canto, eu fui com um amigo meu para outro canto, mas aquele jogo ali também era um jogo que eu queria ter assistido, não é que eu queria, né? Você esperou você entrar aquele dia também? É porque eu tirei antes. Aí eu tava na Superior Central. Não, a gente não se encontrou só nesse dia. Porque não tinha sinal no estádio, no Castelão. O estádio estava abarrotado, muito cheio. Eu tirei mais cedo com as amigas não tinha nem como se deslocar, né? Tu entrou e eu vi o jogo com cunhada, com Lediana e o meu tio. Meu tio, inclusive, no final do primeiro tempo, ele... Lembra não que ele saiu, no intervalo ele saiu falando que ia comprar cerveja e nunca mais voltou. Foi pro estádio, estava com medo. Tava nervoso por causa do jogo. Foi pro carro ficar lá, o resto do jogo. É o quarto. É o quarto já? Porque o que eu não vi foram os 2 do comecinho do segundo tempo, que é tudo colado. O segundo e o terceiro, então. Eu estava na fila da cerveja desde o intervalo, inclusive. A administração do Castelão melhora a fila da cerveja, por favor, porque eu perdi 2 gols. Não, você tem que ir pro estádio. Vamos lá. Você vai pro estádio para fazer o quê? Ver futebol. Mas para ver futebol, tomar cerveja, tomar cerveja ou comprar pipoca é outra coisa. A prioridade mas eu preciso anestesiado às vezes. Se você vai pro cinema, você tem que vai comprar um ingresso para assistir o cinema. Você vai comprar pipoca ou tomar Coca-Cola, se tiver um tempinho ali e tal. Se você tiver dinheiro. Mas eu a prioridade fui comprar é assistir o jogo. Cerveja no começo do intervalo. No final do segundo tempo... Valeu a pena a cerveja que você tomou, o gol que você perdeu, a vibração, não valeu. Mas vou te falar, a história de ter visto, assim, eu estar na fila da cerveja e ter visto o estádio tremendo, é uma história legal também. O gol vem na TV depois. Não, você vê a tristeza dos argentinos, não tem preço isso aí. Entendeu? E você não viu. Como você acha que seria a nossa relação se eu torcesse para o Ceará? Puta que pariu, agora você... Até porque a gente fala Ceará, tá, gente? A gente não tem essa palhaçada de ter medo de falar capital do estado. Não tem essa frescura, não. Mas assim, eu ter que conviver com a camisa do Ceará dentro de casa, uma bandeira, não ia ser legal, não. Não sei, talvez a gente tivesse até mais briga por outras coisas também, né, e sobrava para o futebol e vice-versa, mas seria complicado. Seria complicado e eu não ter você na companhia dos jogos também ia fazer uma diferença muito grande.
E se algum dia você tiver um filho, você repetiria as ações e atitudes que eu tive com você em relação ao Fortaleza, ao futebol? Ou faria o que diferente? Assim que ele nasceu, eu daria logo uma roupinha. Ficaria condicionando ele a ser Fortaleza. Porque se ele fosse torcer Ceará, eu abandonaria ele e faria. Eu avisei, eu tentei fazer você ter jeito. Ia deserdar ele, Thiago? Ia deserdar fácil. Não, mas ele é meu neto, né? Então eu tinha que Você criava, então. falar com a sua mãe para... Minha mãe criava. Minha mãe ia criar. Minha mãe criava fácil. Então o negócio é sério, né? Seríssimo. O ódio, a raiva pelo Ceará é tão grande assim, né? Eu tô certo de ter. Você não tem esse ódio? Eu tenho, mas... Tá esquisito não ter esse ódio, né? A pergunta foi para você. Perfeito. Thiago, mas tu mora no Rio aqui, né? Então tem 4 times aqui. E se ele escolhesse torcer Fluminense, que é perto de onde tu mora ali? Perfeito, porque o bairro onde eu moro é um bairro, de fato, apenas. Primeiro, se eles escolhessem torcer pra qualquer Mas um tu dos não já outros... chorou pelo Fluminense? E aí, como é que faz? Vamos lá. Eu gosto muito de futebol. Eu já chorei por várias coisas do mundo. Eu já chorei quando o Zidane deu a cabeçada, eu chorei de tristeza por ele. Quando o Inter foi campeão do mundo, eu chorei de alegria por ver um brasileiro campeão do mundo, sem saber que seria uma das últimas. Quando o Corinthians foi campeão do mundo, eu fiquei alegre, mas não chorei. Até a Cachorra de Peruca, quando foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, até quando a Cachorra de Peruca foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, eu chorei de alegria, porque naquela época o Corinthians era muito odiado. Hoje em dia, esse ódio em cima dele passou um pouco. Eu choro por ver times bem e mal, porque eu amo futebol, eu vi futebol. Muito. O Fluminense 2008 primeiramente, o Fluminense é um time irmão do Fortaleza. Pois é, mas às vezes do nada tu chegava em casa com a camisa do Avaí, o Paysandu. Paysandu não. Sei lá, um time... Era o Remo, pelo amor de Deus, me respeita. Remo, enfim, uma camisa aleatória... Irmãos. Uma camisa aleatória do eixo Fortaleza, Ceará e Rio-São Paulo. Porque o seu filho, não sei se você lembra, fazia coleção de camisa e você reclamava disso. Mas você não dava as camisas, quem pagava era você. Era você, né? Eu fazia coleção de camisas, inclusive vendi todas, fiz uma grana boa agora depois de velho, por causa dessas camisas. Que a maioria na época era pirata, né? Mas começou a ser original depois de um tempo. Né? Eu meio que pra ser humilhado hoje. E aí, voltando eu vou defender o Fluminense. Eu não vou ter medo de que vá assinar, porque vai falar que é misto. Não sou misto não, porque... Por exemplo, se eu fosse misto, eu teria vivido o título brasileiro lá do Fluminense em 2010, 2012, nem lembro. Foi em 2008, uma campanha muito bonita da Libertadores. Inclusive ali foi que eu percebi que o futebol é um esporte do mal, que não premia o melhor sempre. Sim, isso aí. Mal saberia eu que, na verdade, aquilo, eu como Fortaleza, porque isso é visão, tá? Aquela minha experiência com o Fluminense ruim de 2008 foi um preparativo para o que eu viveria exatamente 15 anos depois. Porque, perceba, em 2008, aquela experiência com o Fluminense, porque até então, torcer pro Fortaleza naqueles últimos anos não tinha grandes emoções. Caía para B, mas tudo bem, voltava, ficava ali, campeão cearense, perdi um ano e tudo mais. O começo dos anos 2000 foi bom pro Fortaleza, mas assim, teve grandes momentos, na verdade, mas eu era muito pequeno ali no ano que o Fortaleza foi campeão em Sobral, que para mim foi emocionante, no 3x3, no 4x3, no PV, essas coisas assim. Eu era muito criancinha ainda para ver aquilo de forma emocional. Em 2008 eu já tinha 12 anos, eu já entendi um pouco mais do futebol. O Fortaleza fez uma campanha mediana na série... Mediana não, o Fortaleza escapou da série C na última rodada, inclusive. Foi uma emoção que eu vi naquele ano. Teve um jogo também épico que foi Fortaleza e CRB, né? Lá no PV, né? Fortaleza quase cai para a série D. Mas então, isso já é depois do Fluminense 2008. Aquela campanha do Fluminense, e qualquer que fosse o time, inclusive, diga-se de passagem, me fez amadurecer como torcedor de não torcedor do Fluminense, mas antes Fluminense com o Flamengo, o time Botafogo, o time do eixo do mal. Mas, assim, ali foi que eu vi a primeira experiência de que o futebol nem sempre premia os melhores. E eu falei, cara, é um esporte para eu ficar atento. E quando essa minha
os meus neurônios futebolísticos completam a maioridade, na maioridade não, né? A quinceneira, ali, os 15 anos, que é em 2023, o que acontece? Volta aquela pessoa personificada na figura de um time equatoriano para me fazer ter a maior decepção na minha vida como torcedor. LDU de novo, né? Final da Sul-Americana, mas assim, acho que os pênaltis tinham que ser abolidos do... A minha sorte em 2009, eu nem lembro da Sul-Americana do Fluminense, porque senão eu teria matado em 2023. Porque a decisão, você definir um título, né? São tantas coisas envolvidas numa decisão por pênaltis. E aquela história, qual o pênalti bem batido? É o que é no canto? É o que o Pedro Augusto não fez, com certeza. Não, o pênalti bem batido é o que entra, né? Pode ser em qualquer lugar. Que é o que o lugar. Pedro Augusto não fez. É, que é um cagão, né? Aquele Pedro Augusto ali, com todo respeito. Nem fale o nome dele, não. Eu não vou estar me defendendo, eu não sou misto fluminense não, gente, mas... Antes o Flusão do que qualquer outro time. Então a LDU, né, te colocou é o time que eu mais odeio no mundo. Se um dia eu virar dirigente do Fortaleza e o time foi abaixado, o que você vai dizer pra mim? Que você foi o culpado. Você foi o culpado e fez uma péssima gestão, né? Ou você rebaixar um time, por exemplo, de 20 times, você ficar nos 4 últimos, é um terror, né? Então, você contratou errado, pagou errado, fez tudo errado. Então, espero que você nunca seja dirigente, né? E se você fizer... Fica tranquilo. Se você fizer, se você for um dia, espero que não, e eu estiver ainda vivo, e fizer merda, eu vou criticar da mesma forma. Eu já nem faço questão de frequentar certos ambientes para não ter que lidar com pessoas para as quais no futuro eu precise prestar contas de ter falado tal coisa do Fortaleza. Eu gosto de... Mas dirigente, seja de futebol, de qualquer esporte, não é bom. Aconselho você a nunca ser... Tô out disso, pode ficar tranquilo. Isso aí é terrível. Pode ficar... E se eu for um dia também, eu não rebaixaria o Fortaleza, né? Espero que sim, né? E se, Thiago, se por acaso não existisse na sua vida, tu acha que tu seria Fortaleza? Mesmo assim? Acho que sim, paizão. É, né? Isso é tranquilo. Mas, graças a Deus, nossa família foi pro lado certo, né? Nossa família toda... É. Eu tanto fico parte de satisfeito pai em quanto você parte de mãe, dizer tudo isso, Fortaleza. porque eu sei que você faria uma boa escolha. Tem uns deserdores que são Ceará, mas... nem toda família é perfeita, né? É isso aí. Aí meu tio ajudaria muito, meu tio é muito Fortaleza. Meu tio é que eu falei, né? Que foge de estádio, tá com nervoso, aí vai ver o resto do jogo no carro. Meu tio é muito Fortaleza, né? E aí, gostou do papo? Teve alguma informação nova, de repente, você não lembrava, né? A idade? Não, conversar com você sobre futebol sempre é importante, é interessante, né? Você sempre tem uma opinião bem abalizada, entende muito de futebol, de números, uma coisa que eu não me pego muito é a números, né? E você é uma enciclopédia. Eu sempre falo para alguns amigos que você perguntar a escalação do Calouros do Ar, de 1963, talvez você saiba. Se você perguntar alguém perguntar a escalação do Bom Sucesso de 1973, será que você sabe? Deve saber. Você realmente é uma enciclopédia, tá de parabéns aí e foi legal. Bora pra cima, né? Bora pra cima. Eu acho que a maior briga nossa é exatamente como eu tinha falado há um pouco tempo atrás, a questão de horário, de sair de casa para ir pro jogo. Que eu gosto de chegar bem antes e ele gosta de chegar mais em cima do jogo. Tanto ele quanto eu, a gente sabe que o Vojvoda foi o nosso maior ídolo, né, da história do Fortaleza. Ele mudou o patamar e eu senti com a saída do Vojvoda, ele ficou muito triste, chorou muito, por isso que eu realmente falei. A tristeza dos argentinos, para mim, foi fantástico, né? Assim, como eu falei, eles se acham muito poderosos e essa derrota deles pro Fortaleza, para mim, foi fantástico. Ele não lembra da primeira vez que vocês foram no estádio juntos. Você achou que tinha sido mais especial? Não sei se eu fico preocupado ou triste. Preocupado, triste por talvez não ser especial, ou preocupado pela idade estar batendo e ele tá começando a esquecer algumas coisas. A final da Copa do Nordeste, vocês foram em Maceió viajando juntos? Foi a melhor da vida do seu pai. Bateu uma ponte de emoção nessa hora? Ah, bateu. Bateu na hora do jogo lá, agora, hoje, bateu tudo sempre, porque você fica todo arrepiado saber que tirou uma energia ruim de Fortaleza perdendo ali e tudo mais, nos pênaltis. Tava com meu pai naquela hora, foi bom, chorei muito, abracei muito ele nesse dia. Foi um bom dia, como vários outros também, mas esse dia foi... Teu pai ficou puto ali, mano. Explica, vice-campeonato vale alguma coisa? Vale. Quando você não tem um título desse campeonato. Aí ele vai. Ou não vou ser hipócrita. Vice da Sul-Americana importante. Até porque time do Nordeste, poucos fizeram isso, né? Só a gente, o CSA, quando chegar em final de competição continental. Então, assim, um beijo pra quem tenta.
A LDU é um time que eu odeio muito. Tá ali pau a pau com o Ceará, no estado, na região, a Cachorra de Peruca. E no Brasil eu não vou dar esse gostinho pra uma certa torcida, não. Mas todo mundo sabe que a gente odeia em cada nívelzinho. Mas a LDU é o mal em forma de clube naquele país chamado Equador. Nada contra equatorianos, ótimo, culinária maravilhosa. Mas só acho que a final não teve altitude também. Foi só lá em Punta del Este.